Ao vivo já. Pessoal, voltamos ao vivo, tivemos um probleminha. Desculpe, o nosso convidado, Marcelo. Vamos retomar a partir da parte dos clientes, das empresas que estavam acomodadas com o número de clientes? Vamos. Então, o que eu estava dizendo era o seguinte, que quando a gente voltar pós-pandemia, né, a gente vai encontrar vamos ter que reconstruir o relacionamento, porque nós vamos encontrar outras pessoas, ou não vamos encontrar aquelas pessoas e as funções foram absorvidas pelas pessoas que estão lá, as poucas pessoas que estão lá, né? Uhum. Então, assim, a gente está pensando que tudo vai ser construído, mas tem coisas que vai depender da gente também de assumir essa realidade de tanta mudança. Então, nós vamos construir novos relacionamentos internos e externos, né, na empresa e com os clientes, porque vão ter pessoas que foram demitidas e que não estão mais atuando. As relações trabalhistas, por exemplo, elas estarão alteradas porque vão ter menos, os salários são menores, existe uma fragilidade das pessoas por causa disso, por causa da pressão que existe, a mudança nas empresas e nos mercados... Como salários menores, Marcelo? Como os salários estão menores, assim? Então, as empresas estão reduzindo os salários. As grandes empresas, as pequenas empresas, as médias empresas, todas elas estão aos poucos reduzindo o salário. Tem empresas que começaram a reduzir 20% do salário. E as pequenas estão demitindo. As médias, às vezes, demitem, outras estão reduzindo o salário. E isso altera os ânimos das pessoas, porque as pessoas têm os seus custos, né? E isso vai alterar, que a gente estava falando antes, da questão de ter que renegociar aluguéis, né? E isso é algo que vai mexer com a fragilidade das pessoas. Tanto as mudanças que vão acontecer nas empresas, o mercado todo atuando desse jeito, vai ter uma transformação danada. Às vezes para o lado positivo, mas outras vezes até recuperar vai ser negativo, entendeu? Provavelmente exista também uma agilização no processo de robotização nas indústrias. Alguma coisa que a gente falava de as indústrias vão começar a mudar o seu processo fabril, robotizando e eliminando pessoas, né, reduzindo as pessoas e colocando mais robôs. Possivelmente os empresários vão pensar com isso com maior agilidade, porque para não se tornar vulnerável como a gente está nesse momento, como eles estão nesse momento, vulnerável e não saber o que fazer. Eu demito 100 pessoas, 200 pessoas na minha parte fabril. A Ford, por exemplo, recentemente publicou que tinha vendido 30 carros em um mês. É muito pouco. Então, eles não sabem como atuar daqui para frente. Então, possivelmente, essa agilização do processo de robotização, eu acho que vai acontecer mais rápido do que a gente imaginava. Robotização... Oi? Robotização, Marcelo, significa perda de alguns empregos, de alguns postos de trabalho e ganho em outros, né? Que você tem todo um conjunto de profissionais que trabalham justamente com os robôs ser implementados de manutenção, precisa de programação, precisa de código, né? É uma transformação, né? Sim, é uma transformação, mas muitas vezes você vai reduzir as pessoas. Porque para controlar 50 máquinas, você consegue com 2, 3 pessoas. Agora, para produzir o processo todo em células, era muito grande, tem muita gente trabalhando. Tanto que a Ford demitiu no ano passado muita gente, né? Então, o que acontece? As pessoas também vão voltar querendo retomar suas vidas normalmente
E isso não vai acontecer de forma com que elas esperam, né? Está existindo muitas mudanças no comportamento, e vai ter que existir mesmo, porque a gente não sabe até que momento vai a pandemia. Tem estudos aí dizendo que a pandemia vai durar, esse processo de contágio pode durar 18 meses, 24 meses. Então, assim, muita mudança vai acontecer em bares e restaurantes, muitas mudanças têm que acontecer em teatros e cinemas, muita mudança vai acontecer nas viagens, como você vai viajar num avião, como você vai entrar num shopping, como você vai para a festa de família, de amigos. Isso tudo vai ser uma mudança de conceito, uma mudança é um modelo mental mesmo, né? Do mindset, de você mudar a forma de agir, né? E as pessoas hoje, poucas estão, ou melhor, parte das pessoas estão conscientes, parte não estão conscientes de tudo isso. Então, o conceito é sempre mais difícil de você mudar nas pessoas, né? Um outro ponto importante também que eu tenho visto muito nas redes sociais é as discussões políticas, juntando discussão política com falta de grana, com as discussões sobre pandemia, se vai dar certo, se é pandemia ou se é mentira que é pandemia, dentro das redes sociais, está existindo um distanciamento das pessoas. Então, como a gente está falando de relacionamento, né, mudança de relacionamento, nos relacionamentos, esse distanciamento das pessoas, e pessoas, amigos, parentes, estão se distanciando. Tem gente bloqueando, tem gente saindo de grupos. Está acontecendo muita coisa nesse sentido. E isso é algo que causa, não agora, talvez, mas também agora, a população mais depressiva, mais esgotada. Então, esgotada pela pressão do trabalho, esgotada pelas brigas e discussões, pelas redes sociais. Isso não é muito saudável para o ser humano, né? Então, essas relações vão ter que ser reconstruídas. Um outro ponto importante é que a sociedade hoje, a gente tem um estudo já divulgado que parece que se a gente continuar com essa pandemia, 27 milhões de desempregados vão surgir daqui a uns 3 meses. Depende do tempo dessa pandemia. Que daria 13% da população do Brasil. Nossa. Dá 27 milhões, mais ou menos. Então, antes a gente estava achando que era já absurdo 12 milhões, hoje a gente fala de 27 com carteira assinada. Então, o número é maior do que isso. Esse é um ponto. Aí, voltando também para um ponto importante que eu gosto de falar, são as gravações de filmes e novelas e séries pararam. Então, para reduzir essa ansiedade desse momento, o que está crescendo? Está crescendo o videogame, já existia um espaço muito grande dos games, né? Vinha ganhando muito espaço, mas para reduzir essa ansiedade, o game está crescendo, os aplicativos de entretenimento estão crescendo, os jogos de tabuleiro estão crescendo, o streaming vem ganhando cada vez mais espaço, né? O streaming e também o YouTube, porque para a gente acabar com essa ansiedade precisa envolver pessoas, precisa educar pessoas. Bastante YouTube também. Marcelo, e aí eu gostaria... Oi. Só uma coisa, você está falando de aplicativo e tudo mais, me veio uma curiosidade aqui, eu mudei de cenário, como vocês podem notar. Eu estava na sala, parece que estava meio ruim o sinal lá. E aplicativos do tipo Tinder, que é relação pessoa a pessoa, não é relação pessoa game, não é relação pessoa streaming, pessoa filme. Como é que tá? Como é que tá como é que tá? Você vai perguntar para mim? Você é um especialista, estou perguntando para você. Um amigo me falou que esse mercado está crescendo pra caramba, que a quantidade de gente usando o aplicativo para fazer esse matchmaking digital
e depois se conectando pela tela, né? Mas tá só no digital agora, né? Porque ninguém Só pode no se ver. digital, mas deu um boom, inclusive no mercado do sexo digital, né? É um mercado, porque as pessoas estão sozinhas. Verdade. Quem está sozinho, né? Está sozinho em casa. Esse é um dos mercados com vários novos produtos sendo desenvolvidos e com uma baita procura. Uhum. Não, eu acredito que vai crescer muito mesmo, a tendência é crescer muito, mas esse público já era um público específico, talvez hoje tenha mais interesse de passar por uma experiência dessa, outras pessoas, né? Mas era um público que já utilizava, só que ele se relacionava depois, marcava encontros e tudo mais, né? Eu acho que tende a crescer bastante. Tá respondido. Bem, eu vou falar. Seu amigo não, é porque você vai estar me comprometendo. Não, eu acho assim, eu tenho falado para o Edu e até eu estou agora numa iniciativa de festas digitais, né? Eu estou montando com uma amiga uma empresa de festas digitais. A gente vai fazer agora a nossa comemoração da minha família. A gente está com 5 famílias conectadas e a gente vai fazer uma comemoração digital, com vídeo, com Kahoot, com prêmio, com foto, com um brinde em realidade virtual. O certificado de participação. Me fala que ontem eu dei uma palestra e o povo tudo queria certificado, fiquei um tempão hoje fazendo certificado. Não sabia gostar de certificado. Mas esses mercados, eu acho que faz sentido, né? A gente não pode deixar essas pequenas coisas, né? As comemorações, mesmo, eu acho que tem uma carência aí para quem está perdendo entes queridos, né? As pessoas que estão falecendo por Covid ou sem Covid, mas que não conseguem ter uma despedida. Todos esses momentos de comemoração ou de lamento, né? De sofrer junto, como é o caso de um velório, isso tudo a gente precisa ter contato com isso, e o contato hoje em dia é digital. E eu acho que a gente vai acabar indo, né, para esse caminho. No caso da comemoração dos dias no Dia das Mães, por exemplo, a minha família está fazendo uma comemoração digital que vai ser, no mínimo, divertida. E aí, hoje, uma pessoa postou lá no grupo, poxa, será que o Dia dos Pais, se não tiver mais Covid, a gente também não pode fazer digital? Porque a família está espalhada e pessoas que nunca se juntaram no Dia das Mães, pela primeira vez vão estar conectadas. Isso. Então, acho que esse é um exemplo de como essas portas se abrem. Hoje a gente estava discutindo como é que as escolas daqui, sei lá, eu imagino pelo menos até o final de junho, né, que as crianças que estão em escola particular estudando online, eu imagino pelo menos até final de junho online, depois tem julho, para quem, meu filho não teve férias, então já passou direto para o online, então imagino que julho ele vai ter um respiro. Imagina que agosto dá para voltar. Você acha que é assim? Agora volta a fazer suas aulinhas. Eles estão lógico que não. Já fazendo, né? Hoje ele estava pulando igual um louco com uma espada na mão, jogando stop com a professora. Ele nunca teve uma experiência dessas na sala de aula. Porque, na hora da retomada, não vai ser... A gente hoje está assim, quero minha vida de volta, achando que se pudesse desplugar, amanhã todo mundo teria sua vida de volta. Exatamente. A gente não vai querer de volta, né? E vai ter coisa que a gente vai querer continuar fazendo. Eu acho que esse caminho da retomada é um caminho vai ser um caminho muito interessante de ser trilhado. A gente vai se surpreender, eu acho. Eu acho que você está corretíssimo em tudo que você está falando aí. Caiu ou não? Não, estamos aqui. Tá me ouvindo? Estamos. Não, é porque estava rodando aqui. Não, eu concordo com você, Carol, exatamente isso. Eu acho que a retomada vai levar um tempo, as pessoas vão ter que se adaptar com isso, porque elas estão muito... Por isso que eu digo, depende do tempo que vai demorar. E eu espero que seja o mais rápido, mas eu espero que seja um rápido, consciente, a ponto de que a gente não precise voltar e depois voltar para isolamento novamente. Então, as relações, quando eu falo aqui, são relações pessoais e relações empresariais.
E as empresas, muitas pessoas das empresas acreditam, eu quero continuar vendendo, eu quero visitar cliente, e muitas empresas estão fazendo isso ainda. Por incrível que pareça, vai com máscara, tudo, mas eu tenho conversado com muita gente que está visitando os seus clientes. E isso é um risco danado, porque quando você visita o cliente, você não sabe qual o cuidado que ele tem lá. E não é só a máscara que vai te ajudar também a não ter um contágio, né? Então, eu acho que a gente tem que torcer para que tudo dê certo, mas a gente está muito despreparado. E no começo ainda os governantes falavam, não, a gente vai dar um show, vai mostrar quem somos nós lá para o mundo todo. Na realidade, nós não temos que mostrar para ninguém, a gente tem que tentar sair dessa da melhor forma possível e o mais rápido possível, mas conscientemente, né? Bem, eu vou falar sobre a primeira dica, então, tá? Que cuide dos seus clientes porque eles fazem parte do seu negócio. Então, o que eu acredito? Eu tenho que me preocupar mais com o negócio do cliente do que com o meu próprio negócio. Eu tenho que fazer o cliente ganhar dinheiro para que a gente cresça juntos, né? Essa relação com o cliente deve ser visível por ele. Então, eu tenho que mostrar para ele que, em alguns casos, eu não posso simplesmente pensar em dinheiro. Eu venho fazendo alguns trabalhos para algumas empresas, eu trabalho muito com vendas, aí, com liderança, que é construção de vídeos para dar dicas para os vendedores passarem por esse momento de crise. E eu não cobro. Dos clientes que já são meus clientes, eu não estou cobrando. Porque eu quero que a maior dificuldade deles é de passar por isso, eles não estão acostumados. Tem muita gente que vai no presencial e jamais imaginou que as suas visitas suas reuniões iriam ser online, né? Então, eles precisam aprender as ferramentas, eles precisam entender como você lidar com o seu cliente de forma online, como se comportar, como abordar cliente. Então, eu tenho feito isso sem cobrar. E essa visibilidade que eu acredito que eles tenham que reconhecer por ações que superem a expectativa deles. Que o cliente não está esperando que você faça algumas coisas, ele acha, não vou nem pedir porque vai ter um custo. E aí você aparece lá com um programinha, sei lá, de 10 aulas em vídeo, que de graça, gratuito, porque ele já é um cliente meu. Então, eu acho que a gente tem que construir essa relação pensando também no cliente, entendeu? Os clientes adoram o quê? Oi. Desculpa, Carol vai interromper, porque eu vou ter que falar tchau, que eu tenho que entrar no meu webinar. Tá bom. Eu queria falar uma última coisa, pegando esse gancho que você falou, que eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que a gente tem que doar um pouco, né, para os clientes, sem esperar receber, e eu acho que a gente, como cliente, quando a gente pode, a gente também deveria fazer nossa parte, né, e continuar pagando as contas, que se a gente puder honrar as nossas contas com eles, que a gente também continue e que a gente enxergue que ou todo mundo dá a mão, ou a gente não vai sair do lugar, né? Se a gente só quiser o benefício como cliente ou o benefício como empresa. Em momentos que a gente é cliente, a gente quer o benefício de ser cliente, em momentos que a gente é empresa, a gente quer o benefício de ser empresa, daí ferrou, né? Daí vamos demorar muito mais para sair disso. Desculpa te interromper. Eu também acredito nisso. Continua aqui. Vou assistir. Tchau, Carol. Depois. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Carol. Valeu. Até a próxima. Então, tocando aqui, Edu, qual é o que eu queria comentar também? Os clientes adoram o quê? Eles adoram os bares temáticos, eles adoram restaurantes com comidas exóticas, sabores inesperados, gostam do cinema 3D, né? Gostam de games com desafios mais reais, né? Utilizando realidade virtual, aumentada, e isso é capaz de acelerar bastante. Mas em relação aos restaurantes, os bares e cinemas e teatros, esses vão ser um desafio danado, porque eles vão ter que se reconstruir também, né? Não é só a venda delivery que vai ajudar os restaurantes.
os cinemas e teatro. Eu tinha, por exemplo, uma peça paga, já comprada, e ficou por isso, e eles talvez devolvam dinheiro, estão aguardando para saber qual vai ser a posição. Ou seja, eles vão ter que se reconstruir. Um outro ponto é o streaming, né? Que o streaming vai crescer bastante, aquela versão que teve do Black Mirror lá na Netflix, onde você escolhia o momento que o cliente... Final, lá, o final e o momento que ele poderia terminar ou não, entendeu? E aí você vai assistir dois negócios, você vai assistir um filme específico e vai ter duas visões, porque eu posso ter assistido um final, direcionado o meu filme para um lado e o outro direcionou para o outro, então eu não vou ter a mesma perspectiva do outro. Isso também é algo que é bem possível que cresça. Legal, isso é interessante para o audiovisual também. Exatamente. A segunda dica é para a gente humanizar os relacionamentos com os nossos clientes, com os nossos familiares, mas com os clientes específicos, a gente entregar valor para eles. Tudo que a gente faz, o momento agora é de pesquisa, a gente tem que pesquisar e ter criatividade nas coisas que a gente conhece. Então, se a gente pensar junto com o cliente, a gente consegue... mesmo que à distância, você poder ajudá-lo de uma forma mais específica. Né? Passando avião aí. Eu moro do lado do aeroporto, mas agora são poucos aviões que tem. Bem, também um outro ponto é que a gente tem que buscar opções na tecnologia, né, que são mais efetivos, e a gente abrir mão também daqueles velhos conceitos. Né? Tem muitas empresas que não acreditam na tecnologia, são empresas mais centralizadoras, e elas não acreditavam, e agora vão passar a acreditar, vão ter que acreditar na tecnologia, porque é sobrevivência para eles. Um exemplo também de importante de tecnologia é o Cirque du Soleil. Quem acreditava um dia que ia haver um espetáculo do Cirque du Soleil pela televisão? E hoje eles disponibilizam no YouTube deles os espetáculos fresquinhos para a gente assistir. Então, assim, perde-se a magia? Nem sempre perde. Se você tiver uma bela imagem, um bom som, uma boa história, não perde a magia. É lógico, nada vai substituir a presença, mas eu acho que até a experiência e tudo, mas o momento de a gente... esse é o momento de a gente aproveitar a vida, mas pensando em uma alternativa para o teatro, para a televisão, para os games, para o cinema, para os restaurantes, para tudo. Bem, tudo vai mudar, inclusive eu acredito que é bem possível que mude a Disney, a Nubank, mas essas empresas que têm já uma característica de entregar uma experiência bacana para o cliente, essas já são, vai ser mais fácil, eles não têm paradigmas, eles podem quebrar a qualquer momento, eles vão se reinventar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de duas situações que aconteceram comigo, que foi um momento que eu comprei um óculos e chegou a pandemia e eu não podia mais ir buscar o óculos. E aí, de uma hora para outra, me trouxeram o óculos na minha casa. É uma baita experiência para mim, porque, no fundo, eu não esperava isso. Eu não esperava que essa experiência fosse passada para mim, que eles me entregassem isso, e eu estava já preocupado com todo o problema que estava acontecendo para mim ali, né? Era um problema para mim, ficar sem óculos durante muito tempo, que eu não sabia qual era o tempo. E um outro ponto é um exame que eu fiz também, de imagem, e eu não podia retirar, não ia buscar o exame. Trouxeram na minha casa também. E essa experiência de você ser surpreendido, realmente surpreender o cliente, ser surpreendido pelo fornecedor, é algo espetacular, porque você não troca esses caras. Esses caras sempre vão ser referência para você.
Verdade. Um outro ponto que eu queria falar que aí entra na terceira dica. Não, eu queria tocar no assunto também dos investimentos que vão precisar ser feitos, né? Nós temos o telemarketing, que é é algo que já estavam pensando que ia acabar, né? Telemarketing vai acabar porque é um trabalho operacional, então nós não vamos precisar mais, vai entrar máquina, vai entrar sistemas que vão substituir o telemarketing. Eu acredito que nesse momento vai voltar mais forte a importância do telemarketing por causa do que ele tem como característica, ele tinha como característica e que não existia ainda, que era o contato, o relacionamento, a explicação para o cliente, a venda propriamente dita, precisava ser feita e eles não faziam direito. Eu acho que capacitando esse público, as coisas podem mudar e existir uma retomada do telemarketing. Um outro ponto legal é a videoconferência. A videoconferência hoje a gente faz, que nem a Carol falou, vamos fazer para os nossos pais, né? No Dia das Mães, e quem sabe... E está ampliando muito. O Dia das Mães, possivelmente no Dia dos Pais, e a reunião de amigos e de parentes. Eu moro longe dos meus filhos, os meus filhos não moram mais comigo, então de vez em quando a gente tem que se encontrar para ver, faz tempo que eu não vejo os meus filhos. Isso é um ponto importante para os relacionamentos, né? Os relacionamentos não podem ser só por voz, eu tenho que ver a carinha lá dos meus filhos, você tem que ver a carinha dos seus pais, e assim é. E assim tem que ser, né? E o que está se mobilizando muito também é a questão dos treinamentos. Os treinamentos que a gente faz, treinamentos virtuais, a gente fazia presencial, e os treinamentos virtuais vêm agora a acontecer num impacto muito forte para nós. Verdade. Eu escrevi no livro Tem as Cicatrizes, que a Carol citou aí. Eu tenho um capítulo lá que eu escrevi sobre a importância das empresas terem mais artistas dentro da organização. Ter os artistas como funcionários, contratar artistas mesmo, atores, músicos, pessoas que podem estar desempregados, mas que podem contribuir muito para o mundo corporativo. A minha tia, por exemplo, é regente de coral, ela rege, conhecida aqui em São Paulo, Márcia Henschel, ela rege vários corais de empresas grandes. É esse tipo de profissional que você se refere? Todos os profissionais, porque qual é a característica do profissional, o artista em específico? A característica do artista é ter empatia, é saber trabalhar em equipe, ter uma comunicação melhor, é ter foco no cliente, é ter criatividade e inovação. Tudo isso é o que está sendo cobrado das pessoas hoje dentro do mundo corporativo. Se você tem mais artistas trabalhando, a chance disso acontecer de forma mais saudável e saber o que está se fazendo, né? Não é por acaso que se tem mais empatia, que sabe trabalhar em equipe, é porque dá certo. É porque as pessoas vivem por intermédio de relacionamento. E se a gente destrói os relacionamentos, a gente não está construindo uma empresa, um mercado de trabalho, ou não está construindo, que nem na internet, nas redes sociais, a gente está destruindo os relacionamentos aos poucos. Coisa que a gente não imaginava que iria acontecer. Todo mundo tinha um Facebook, um Instagram, para mostrar fotos para os amigos, para falar com amigos que você não via há 200 anos, mas se você destrói esses relacionamentos, quem vai olhar as suas fotos? Só você. Quem vai falar? Quem você vai postar para quem? Né? Quem vai falar com você? Ninguém. Então a rede social vai acabar. Não tem mais sentido. Então esse reposicionamento das pessoas em relação aos relacionamentos é importante. A terceira dica é a colaboração dentro das empresas, em tudo, né? Na nossa vida, mas eu estou citando aqui as empresas. Colaboração de líderes, colaboradores, parceiros, prestadores de serviço. Ninguém trabalha sozinho, Edu. Ninguém trabalha sozinho.
No fundo, a gente tem uma característica de achar que a gente consegue fazer as coisas sozinho, mas a gente não consegue fazer as coisas sozinho. Então, a gente tem que dar mais valor aos especialistas dentro das empresas, colaborar entre diversos setores das empresas. Tem setores que não se conversam, não é proporcionado esse momento de conversa, não tem essa atitude dentro da organização de promover algo que seja interativo entre os setores, maior espaço para que as pequenas empresas no mundo corporativo todo trabalhem, né? As empresas dão valor para as grandes, mas esquecem que as pequenas e as médias são as que mais capacitam pessoas, tendo especialistas lá para atender e fazer o melhor dela para as grandes. Sim, então, verdade. É fundamental que a gente dê valor para uma consultoria pequena. E vai precisar, né, para recuperar a economia também, né? Porque os grandes têm... Para recuperar a economia, fundamental. Nem toda parceria, como eu sempre falo, está respaldada em dinheiro só. É uma troca, é o que eu posso propor para a sua empresa, né, que eu posso ganhar junto com vocês. Há tempos atrás, o que eu tentei fazer nesse sentido? Eu tentei fazer uma negociação diferente, que seria ganhar um FII mensal, mas um FII pequeno, baixo, só para gerar uma operação naquele trabalho, e um percentual de ganho, se aquilo desse certo. Mas essa proposta dizia o seguinte para o cliente: vamos dividir o risco? Eu te dou um treinamento, você me dá um FII mensal, tá? Eu vou te dar um treinamento, cobrando muito com esse FII mensal, não cobriria o treinamento, mas a longo tempo, a longo prazo, a gente vai perceber o resultado da sua equipe, principalmente com vendas e liderança. E aí eu quero ganhar um percentual do seu lucro. Entendeu? Entendi. Só que isso não funcionou porque as pequenas e médias empresas, elas não estão preparadas para isso. Existe um preconceito, elas não querem abrir a margem de lucro delas. Como que você vai trabalhar com uma equipe de venda sem saber o quanto eles faturam hoje? Se fatura 100 mil reais hoje e o meu trabalho gerou ele faturar 200 mil amanhã, eu não sei qual é o faturamento, eu não sei o quanto eu vou ganhar. Eu já tive problema com esse tipo de proposta também, mais especificamente num produto audiovisual aí, num filme, que a gente simplesmente não tem acesso aos números do filme. Então a gente não sabe se está ganhando corretamente. Você não sabe. Não sabe se está ganhando corretamente. No meu caso, não saberia nem se ia ganhar. Então, esse ponto é um ponto delicado para a gente, né? Marcelo, isso daí dá... Oi. O seu áudio está ok, mas o seu vídeo congelou. O áudio tá ok, mas o seu vídeo parou. É mesmo? Agora eu vi que você inverteu, você estava no celular? Não, eu estou no celular. Então agora parece que voltou. Agora voltou. Voltou? Tá bom. Então o que a gente estava conversando dá já entrada para a quarta dica. A quarta dica é: seja flexível e transparente nas suas relações. Porque quando existe confiança entre uma parte e a outra, o resultado é mais rápido e existe a desburocratização do processo. O tempo que a gente perde em ganhar confiança do cliente, ganhar confiança de um prospect, o tempo que a gente perde para conquistar um cliente é grande. Então, essa burocracia que existe inviabiliza os negócios e também as mentes brilhantes. Porque imagina, você entra numa licitação. Vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. Tinha uma licitação para artistas, né? Eu acho que foi proporcionada pelo governo, pela prefeitura de São Paulo, alguma coisa assim. E você olha a licitação lá, o
o que você tem que preencher, os formulários que tem que preencher, a documentação que tem que entregar, fica claro que eles não estão querendo, eles estão burocratizando um sistema que eles não estão querendo entregar essa condição para qualquer artista. Eu gostaria de falar. Você tem toda a razão, e eu gostaria de falar um caso de um edital recente de uma prefeitura. Lógico. Como o que eu vou falar beira uma acusação de crime, não posso dizer qual prefeitura foi, né? Porque aí eu posso ter que ir para uma outra esfera jurídica provar. Mas eu tive acesso a esse edital para produção de cinema, e o edital, supostamente para ajudar pequenos produtores, ele exigia que o produtor injetasse do dinheiro dele 2 milhões de reais na produção, e a prefeitura entraria com mais X. Não, peraí. Os caras querem que um pequeno tenha já essa montanha de dinheiro pronto para uma produção, para eles, digamos assim, entrar na produção. Eu falei, isso está direcionado. Isso está direcionado. Já tem quem tem esse dinheiro. Fala assim, põe um edital assim, porque só vai ter a gente que vai cumprir essa norma aí, né? Então, sim, aí eu falei com um agente político aí dessa cidade, e falei com o vereador, ele me atendeu muito bem, só que ele não quis interceder. Ele falou, eu sou o poder legislativo, não vou meter no executivo. Eu falei, não, vereador, beleza, eu entendi tudo. Não, mas eu consigo de você ir falar com o secretário. Eu falei, eu lá quero falar com o secretário, vou dar aula de graça para político. Porque não vai resolver nada. Esses caras já estão meio que esquematizados, entendeu? E isso é muito difícil, é muito, muito ruim. Isso acontece em um monte de empresa. Por exemplo, quando a gente fala de valorizar mais as consultorias, as empresas pequenas, a gente não está falando por acaso. A gente está falando, essas pessoas que são consultores, essas pessoas que têm uma empresa pequena, eles são profissionais especializados que podem te atender da mesma forma que uma grande. Você não vai deixar de trabalhar com a grande, mas você vai dar oportunidade igual para a pequena também, para a média empresa, para as nacionais, sabe, para aquilo que o Brasil tem. E por que as pessoas saem das empresas? Porque elas são, às vezes, muito melhores do que elas podem proporcionar para dentro daquela empresa, ou porque a empresa deixa ela trabalhar lá dentro, entendeu? Para evoluir lá dentro. Então, elas saem e vão tentar negócios para mostrar a qualificação dela, para tentar ajudar as empresas menores a vencer, né? Então, é isso. Na quinta dica, eu coloco que faça diferente sem medo, arrisque nas possibilidades que a gente tem, quebrando paradigmas de coisas que a gente pode mudar, porque novidades sempre são bem-vindas, elas sempre são bem-vindas. As PMEs, normalmente, empresas familiares, elas acreditam que ninguém pode ajudar, que é o dono, e depois entra o filho do dono, e tem que utilizar as mesmas ações, as mesmas políticas, e isso não evolui. Isso não evolui. É por isso que tem tantas empresas pequenas e médias patinando até, e fala muito em crise, mas muitas vezes a crise é formada dentro da própria organização. E isso dificulta muito os relacionamentos, né, de uma empresa para outra. E quando a gente faz diferente, a gente começa a criar até relacionamentos diferentes dentro da organização. E se não tentar fazer diferente também, não inova, né? Tem muito medo, né? A inovação no meio do caminho. Então, eles têm muito medo. O que eu vejo é que as empresas pequenas e médias, elas têm muito medo. Elas têm medo de investir e se dar mal, medo de ser enganado, medo de tudo, porque eles são muito frágeis. Você vê que o Covid começou, um mês depois, eles já estavam tentando renegociar as suas situações. E as empresas que não têm caixa, e as grandes estão fazendo isso, mas empresa que não tem caixa para pelo menos 3, 4 meses é muito mal administrada, né? Precisa ter um ajuste melhor para que não seja tão frágil nesse sentido.
Eu já vi empresas no passado, os funcionários trabalharem de graça por 2, 3 meses para que a empresa não quebrasse. E eu vi um exemplo de uma empresária aí da área de treinamento, de equipamento de seleção, dizendo que reduziu durante uma crise que teve lá, eu acho que em 2008, né? Teve uma crise e ela reduziu o salário em 50%. Os funcionários aceitaram para não perder o emprego. O que eles fizeram? Eles chegaram no final do ano, eles conseguiram ter lucro, eles pagaram cada centavo que eles não tinham pago para o funcionário, sem o funcionário esperar. Isso é fundamental, cara, isso é relacionamento, isso é uma mão ajudando a outra. Se a gente não tiver essa ajuda, a gente se quebra, não tem sustentabilidade em nenhuma empresa. Nenhuma empresa. Deixa eu só ajustar aqui. Fala. Não, toquei. Essa experiência de o funcionário estar engajado na recuperação da empresa, né? Isso depende muito até do sentimento que o funcionário tem para com a empresa, né? Além do salário, de achar que a empresa merece esse esforço dele, né? Então, isso é um relacionamento que é construído aí, né? É isso aí, é exatamente isso. Então, eu quero dizer o seguinte, vai ter que o Covid ele veio para ajudar as pessoas a dar uma virada na chave. Eu acredito que tem que virar uma chavezinha das pequenas, médias, das grandes, esse negócio de aproveitar a oportunidade, né? De você querer negociar coisas que não precisam ser negociadas, reduzir salários sem precisar reduzir salário. Eu acho que veio para dar uma virada na chave. Tudo depende do tempo que a gente vai ficar e, infelizmente, quanto mais tempo, eu acredito que melhora mais a questão das relações. Vai dificultar agora, mas vai melhorar lá na frente. Então, para mim, a base dessa virada de chave são 5 pontos importantes. A base é a capacitação e desenvolvimento de todas as áreas das empresas, capacitar e desenvolver todas as áreas das empresas. O segundo ponto, humanizar esses relacionamentos, que é criar metas e relacionamento iguais em todas as áreas, tá? Deixar claro que as áreas podem conversar, então esse relacionamento tem que ser humanizado. Deixar claro a importância de cada um dentro da empresa, porque tem funcionário que trabalha sem saber que é importante. Os líderes fazem questão de não mostrar a importância daquele funcionário. E ele se sente mal. Então é importante que isso mude, é uma chave que precisa mudar. E isso é com capacitação e desenvolvimento da liderança. Entender definitivamente que quem roda essa roda toda, quem gira a roda, é o cliente. Então não tem aquela história eu já vi empresas falando, não, se sair um, entra outro. Deixa embora, não está gostando, não vou dar desconto. Não está gostando, sai. Não é assim que funciona. Eu já trabalhei em empresas como gerente de vendas e nós fechávamos grandes negócios e quando chegava na empresa um negócio, todos os setores falando mal do negócio porque ia gerar trabalho. Nossa. Não era um novo cliente que estava entrando, era um novo trabalho. Era um novo trabalho. Entendeu? Então, e um outro ponto importante é que as empresas têm que abrir espaço para que todos os funcionários possam dar ideias, sugestões de melhoria, possam falar, se expressar, porque cada um ali é um especialista do que faz e pode ajudar no processo, na evolução do processo todo interno. Tá? Então, isso é um ponto fundamental. E aí, para finalizar, eu quero, porque é lógico, eu estou aberto a perguntas aí se tiver, mas quero finalizar dizendo o que eu espero da pós-pandemia aí, que eu espero que as relações sejam restauradas novamente, de amigos, famílias e empresas, né?
Eu gostaria muito que reduzisse muito o preconceito, a desigualdade, fomentar essa inclusão social que a gente precisa. Isso tudo está relacionado com o relacionamento, né, com o relacionamento das pessoas. A gente deixa muita gente de fora. A gente acabou de falar do artista, que alguns são deixados de lado e outros são privilegiados. Valorizar as pequenas e médias empresas para que exista uma competitividade mais justa, né? Porque a gente trabalha a pequena e a média trabalha com competência e garra, né? E a gente precisaria mais nos unir com as grandes para que a gente entregasse algo diferente. Se preocupar mais com a saúde, né? As pessoas precisam se preocupar com a saúde. Tem muita briga ainda dizendo: eu prefiro que a economia não quebre, mas eu morro. Eu prefiro morrer do que a economia quebrar, entendeu? Então, assim, isso é uma ignorância que precisa ser mudada, né? E dar uma dica para todo mundo. Eu acho que a gente tem que realmente mudar a chavinha, dizendo o seguinte: eu quero viajar para tal lugar, mas eu vou viajar não é para postar uma foto, para que as pessoas vejam para os lugares que eu fui, mas que você se sinta bem nesse momento, né, com as pessoas que você está indo junto, e que mantenha um relacionamento mais forte. E isso é fundamental. Isso eu já faço. Tem viagem, eu até posto viagem no Facebook, mas deixo privado, que é só para eu ter as fotos arquivadas para mim lá. Tem muita coisa. Eu também faço isso. Alguma coisa eu posto, mas tem muita coisa que eu não posto. Muito bom, Marcelo. Muito obrigado. Eu tenho aqui no grupo do WhatsApp, eu tenho 1, 2, 3. Acabou de entrar a pergunta da Andréa Bentes aqui, mas nós já passamos das 8 horas e eu preciso dar continuidade com outro assunto aqui. Quando é que nós vamos nos falar de novo, Marcelo? Vamos marcar, a gente se fala. Vamos combinar. De repente a gente entra, meio que faz uma exposição rápida e abre para perguntas. Queria pedir desculpa para todo mundo que fez pergunta aqui para o Marcelo. E também o pessoal comentou que teve uns probleminhas durante a transmissão. Hoje a gente deu uma truncadinha aqui. Hoje foi. Eu recebi uma mensagem, mas o público foi bom, recebi uma mensagem do StreamYard aqui, jogando a culpa no Facebook. Então o StreamYard falou que foi o Facebook, mas foi muito bom, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Pelo seu tempo aí. É sempre muito interessante ouvir você, experiência absurda aí, principalmente nessa parte de vendas, né? E eu, particularmente, considero a área mais importante da empresa vendas, né? Porque se não está vendendo, a empresa não está... Ela não está fazendo nada, né? Porque ela demite, né? Está dando produto de presente. Marcelo, muito obrigado, boa noite. Obrigado a todo mundo que está me ouvindo aí. Obrigado para você, para a Carol. Eu estou à disposição para voltar um outro dia, tá bom? Obrigado. Bom descanso aí para você. Valeu, Edu. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.